Bom, já falaram tudo, né? Já falaram tudo que eu estou fazendo. Bora, Ingrid? Esse é o grupo da o Edmate, que eu participo, né? Estou na coordenação, tem algumas pessoas. Nossos encontros são de quarta-feira, é um grupo de estudos e pesquisas em educação matemática. Embaixo tem uma foto da equipe do Projeto Fundão, anos iniciais do FRJ, que eu participo também. Também está incompleta, tem muito mais gente. Próximo. Esse é o canal de vídeos didáticos que eu comecei a preparar. Depois que eu entrei para o CEDES e CCERJ, eu senti a necessidade de fazer os vídeos, porque é um contato diferente, né? Ensino à distância. Então, eu resolvi fazer um curso de produção de vídeo didáticos, até que foi oferecido pelo CEDES e CCERJ, e aí, de repente, eu já estava com o canal, com um monte de vídeo que eu fiz, estão disponíveis aí. Na próxima slide, vocês vão ver uma foto que eu tirei de vários vídeos que tem no canal. Meu foco maior de estudo agora, depois de tanto tempo, já estou aposentada da Unirio, já estou aposentada da Secretaria Municipal de Educação, então eu percebi depois de um longo tempo de magistério, até quando eu estava no ensino médio, lá no Instituto de Educação, no curso de formação de professores, eu percebi que o grande nó era na formação dos professores dos anos iniciais, que eu percebia em matemática. Eu falei, não, tem que trabalhar com isso, com os anos iniciais, com os professores dos anos iniciais. E daí para frente, eu só trabalhei com isso. Então, com esse segmento. O que é letramento matemático? A primeira palavra que a gente tem que pensar a respeito é a palavra letramento. Esse termo letramento surgiu, começou a se pensar nisso em 1986. Foi pensado nesse termo por essa Mary Cato no mundo da escrita, uma perspectiva psicolinguística, que foi um livro que ela lançou. Depois, em 88, teve um outro livro feito pela Leda Tofini, que dizia adultos não alfabetizados, o avesso do avesso. Mas quem a gente mais tem referência sobre letramento é de Magda Soares, que só surgiu 10 anos depois, só em 1998, e ela tem vários livros. Eu coloquei esse livro aí de exemplo, mas ela tem muitos livros publicados. E qual é a diferença entre alfabetização e letramento? Bom, na alfabetização, a criança aprende a ler e a escrever. E no letramento, ela se utiliza dessa leitura e dessa escrita para ler o mundo, nas práticas da sociedade, para resolver os problemas cotidianos dela, certo? E agora a gente pensa, o que é letramento matemático? A ideia de letramento matemático começou com o Biratã de Ambrosio, em 1986. O Biratã usava um termo assim, literacia, materacia, tecneracia, que eram termos de leitura e de escrita próprios da tecnologia, da matemática. Depois, em 2001, Ole Skobsmose, utilizou o termo alfabetização matemática. Matemacia, materacia, literacia. Eram os termos que estavam ligados à ideia de letramento matemático, estavam já muito influenciados pela Magda Soares, só que para matemática. Mas esse termo mesmo, letramento matemático, só apareceu no PISA. O PISA é um programa internacional de avaliação de estudantes na faixa dos 15 anos. E, em 2000, eles utilizaram esse termo, letramento matemático. No INEP, se você lê o conceito de letramento matemático pelo INEP,
é essa citação que está aí. É a capacidade que as pessoas têm de identificar, de compreender o papel da matemática no mundo moderno, atuar. Quer dizer, não basta você conhecer as técnicas de operações, conhecer os objetos matemáticos, se você não souber utilizar esses objetos matemáticos, essa técnica matemática, na sua vida para você resolver problemas, para você ajudar as pessoas, para você ajudar o mundo, para você desempenhar seu papel de cidadão na sociedade. Então, agora vamos pensar na BNCC. Letramento é um novo desafio da BNCC. A ideia de letramento, ela não aparecia antes da BNCC nos currículos oficiais. Nos PCNs, por exemplo, não existia essa palavra letramento. Era a mesma coisa, era numeramento, numeracia, alfabetização matemática. Mas na BNCC, na nossa Base Nacional Curricular, comum para o país, o letramento é claramente declarado uma aprendizagem essencial que deve fazer parte dos currículos, dos projetos políticos pedagógicos da escola, dos planejamentos. No texto introdutório da área específica da matemática, a BNCC faz essa citação. O ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. O letramento matemático, ele leva os alunos muito além dos cálculos, né? A gente precisa desenvolver a argumentação, precisa desenvolver o raciocínio. A pessoa que é letrada matematicamente, ela usa as ideias que ela aprendeu para ler o mundo, como eu já comentei anteriormente, e para resolver problemas do cotidiano. Ela faz uso, ela sabe utilizar aquele conhecimento matemático que ela aprendeu na escola, ela sabe utilizar na vida. Bom, então, agora nós vamos para o foco da questão. Como é que a gente consegue alfabetizar e letrar matematicamente as nossas crianças? O primeiro aspecto da gente diferenciar entre alfabetizar e letrar é ver se aquele conhecimento que ela está aprendendo da escola tem aplicabilidade. Às vezes, a aplicabilidade não é imediata. Principalmente quando você está nos anos mais avançados. Às vezes a pessoa não percebe que aquilo que ela está estudando vai servir para resolver uns problemas da sociedade. Às vezes não é imediata, mas isso precisa ser trabalhado para as crianças verem sentido naquele conteúdo curricular que eles estão estudando. Uma outra coisa que deixa bem clara a matemática, o letramento matemático, é entender que a matemática é uma ciência viva, ou seja, ela está sempre em construção. E ela é humana, porque ela é feita pelos homens, né? Ela foi criada, desenvolvida pelos homens. E os homens também erram. Para a gente ter esse conhecimento que a gente tem hoje, quantos erros que não foram cometidos, quantas tentativas que foram feitas e refeitas até se chegar numa situação que poderíamos considerar aceitável, que resolvia o problema. O letramento matemático também precisa. Eu consigo apresentar com animação, mas eles preferem manter uma só apresentando. Tá bom, então, tudo bem, deixa assim. Tudo bem, não tem problema. A gente vai assim e depois eu fico respondendo as perguntas de vocês conforme vocês quiserem ou forem acontecendo. Bom, para o letramento, a gente precisa trabalhar com pensamento crítico. O que significa isso? Quando as crianças resolverem problemas, por exemplo, até pode ser as crianças do primeiro e do segundo ano dos anos iniciais, aquela resposta que ela deu faz sentido?
Quer dizer, ela fez uma operação, ela fez uma continha, decorrente de análise de um probleminha. A resposta que ela tem, que ela deu, faz sentido? É coerente com os dados do problema, com a pergunta que foi feita? Esse lance de desenvolver o pensamento crítico, desconfiar, ou então se a pessoa está desenvolvendo uma conta e falando, mas eu não estou achando que isso está certo. Aí o professor chega e fala assim, e se você tentar fazer tal coisa, será que pode ser por aí? Ou um colega fala isso? Então, vamos movimentar a sala de aula falando matemática. As crianças falam muito, mas a gente quer que elas falem matemática. Então, a gente vai propiciar isso, né? Então, assim a gente consegue alfabetizar e letrar matematicamente. Criatividade. Por exemplo, a gente está tentando pegar coisas práticas para ficar bem claro como é que a gente consegue alfabetizar e letrar matematicamente. Você deu um probleminha para a criança resolver. Resolveram, então, você fala assim, agora eu vou dar esse problema aqui, mas não vou botar pergunta, não. Vocês que coloquem uma pergunta. Pode ser em grupo, pode ser em dupla, como você quiser. Pode ser individual, agora com tanto trabalho à distância. Você, professor, todos nós somos muito criativos. Se a gente tem o conhecimento, se a gente domina aquele conteúdo, se a gente está segura do que a gente está ensinando, a criatividade vem, você inventa, você arruma 1000 possibilidades para ensinar as crianças. O problema é quando a gente não tem segurança daquilo que a gente está ensinando. Aí a gente precisa estudar para ganhar essa segurança, para poder dar uma aula legal e levar o letramento, né? Então, criatividade, as crianças têm muito, a gente precisa dar oportunidade para eles exercerem essa criatividade e alcançarem o letramento. Bom, e como fazemos isso na prática? Eu até já comentei alguma coisa com vocês, né? Eu dei alguns exemplos e tudo. Mas tem um livro que é Mentalidades Matemáticas, do Joe Boller, tá? E ele cita 6 tarefas que aumentam a possibilidade dos alunos aprenderem. Então, eu vou ver uma por uma, certo? Infelizmente, não vai ter movimento, vai ficar menos emocionante, mas espero que vocês gostem. Vamos para o próximo slide. Eu vou analisar a primeira tarefa sugerida pelo Buller. Olha aqui, que eu queria mostrar uma de cada vez, mas tudo bem. Nesse slide, ele é decorrente de um trabalho feito em sala de aula, no curso da pedagogia da Unirio, tem mesas redondas, tem uma sala com mesas redondas, e a nossa sala que a gente tem disponíveis os materiais concretos, livros didáticos, né? Tem muito material de manipulação, e essa sala com essas mesas redondas, dá para fazer muitas coisas. Mas quem não tem mesa redonda pode fazer em carteiras mesmo, junto às carteiras, ou carteira com duplas, enfim, ou individual, se for o caso. Agora que é só ensino remoto, vocês podem fazer os desafios e as crianças apresentarem isso para vocês. Bom, nesse trabalho, que está até publicado aqui embaixo, tá vendo? Tem um link, depois as meninas podem passar para vocês, o link onde tem esse artigo publicado. Ele é decorrente de um trabalho de pesquisa feito lá na pedagogia. Então, eu pedi entre várias atividades, eu queria que elas mostrassem qual era a diferença entre 2/3 e 3/2. E eu pedi para elas representarem, e eu trouxe aqui a representação de 2/3. Então, eu dei figuras circulares, enfim, figuras geométricas divididas, tinha várias figuras, e pedi para eles representarem 2/3 de diferentes formas. Então, nessa região circular, não sei se vocês conseguem perceber, mas ela traçou um pentágono irregular
separando 2/3, quer dizer, o círculo estava dividido em 3 partes, essa região circular estava dividida em 3 partes, ela separou 2, para representar 2/3. A região circular todinha seria 3/3, que seria o inteiro. Então eu colocava os materiais nas mesas e elas iam circulando, iam fazendo, participando de todos esses, vendo, utilizando os materiais e representando de diferentes formas, iam registrando isso. Então, nesse segundo retângulo aí, você está vendo o material dourado. Essa representação, as meninas fizeram 3 materiais dourados, como se fosse um inteiro, e representaram 2 deles, então seria 2/3. Na representação de baixo, ela pegou o material cousinet. Não sei se vocês conhecem, o material cousinet são umas reguinhas coloridas que vão de 1 até 10, né? Então, por exemplo, se você pegar a reguinha 6, vai ter, se você medir, tem 6 cubinhos que corresponde a uma unidade. Então, ela pegou o verde claro, que vale 3, e vermelho, que vale 2. E ela mostrou que, então, aquele vermelho seria 2/3 do inteiro, que seria o verdinho. Foram representações diferentes. Esse terceiro retângulo, uma folha de papel em branco, que eu pedi para elas representarem através de desenhos, e elas representaram assim, 1/3 mais 1/3 igual a 2/3. Aí, numa outra mesa, tinha uma calculadora. Elas dividiram 2 por 3 e acharam esse número, que não é dízima, porque a máquina ela tem um limite, né? Algumas máquinas até arredondam o último algarismo. Outras representaram através de uma divisão, 2 dividido por 3 e o valor que eles encontraram. Nessa embaixo tem um papel quadriculado que elas desenharam. Eu falo elas, mas tinha meninos também, tá? Tinha a grande maioria é sempre menina e eu cometo esse erro. Então, eles desenharam um retângulo, aí tem 2, 4, 6 por 2, 4, 6, 7, um retângulo de 6 por 7, e dividiram em 3 colunas e pintaram 2. E nessa outra também foi um desenho. As tarefas são passíveis de serem trabalhadas por meio de diversas representações. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Duval, que ele fala que a gente só consegue entender um conceito quando a gente consegue representar esse conceito de diversas formas e fazer a articulação entre esses conceitos. Então, por exemplo, se vocês estão trabalhando funções, porque eu soube que aqui vão ter alunos da licenciatura de matemática, né? Então, vocês estão trabalhando funções, para você entender aquele conceito de função, você precisaria fazer uma articulação entre a representação gráfica, a linguagem algébrica, a tabela, enfim. Aí você vai entender o conceito de fração. São as diferentes representações. Eu acho esse conceito muito importante e muito valioso. E isso desmistifica muitas falsas concepções que as pessoas carregam ao longo da vida, né? E que muitas vezes passaram desapercebidas ou foram construídas na escola, né? Na formação. Vamos para o próximo. Nós ficamos esse é só o primeiro, são 6. Segundo, a segunda tarefa. As tarefas, que pena que já está tudo apresentado. As tarefas dão oportunidade de investigação aos alunos. Então, esse daqui é um probleminha que eu até recebi de uma amiga uma vez, e eu achei bastante interessante, eu guardei. Então, a gente tem a mania, o hábito de dar um probleminha e resolver o problema, dar um tempinho e tal. E a gente perde a oportunidade de fazer os alunos investigarem o problema. Então, por exemplo, olha só, 8 amigos foram a um rodízio de pizza
e comeram 3 pizzas, sem sobrar nenhum pedaço. Quanto cada um comeu, sabendo que todos comeram a mesma quantidade? Aí eu ia dizer para vocês o seguinte: olha como o Gabriel dava um tempo aí para o pessoal pensar um pouquinho. Aí, olha como o Gabriel pensou nessa divisão. Estranho, né? Que ele já colocou lá 2, 3, tal, fez essa divisão e deu a resposta: 3/8 de pizza. O Felipe, ele já foi, dividiu as pizzas em 8 partes e foi dando uma para cada um, quer dizer, todo mundo aí, no caso, comeu um pedaço da pizza, se elas eram diferentes, todo mundo comeu das 3 pizzas, né? E também deu a resposta: 3/8 de pizza. E a Caroline dividiu também em 8 partes e pegou uma parte de cada pizza e deu a resposta de 3/24. Que a pessoa comeu 3/24. Olha, esse problema deu uma brigaiada não, né? Uma brigaiada é modo de falar. É uma discussão tão gostosa em sala de aula, porque tinha aluna que cismou que tinha que ser 3/24 e que, olha, aí a gente, então tá, então eu vou pegar um inteiro, vou dividir em 24 partes, um pedaço de chocolate bem grandão aqui, vou dividir em 24 partes, vou te dar 3. E vou pegar um outro igual, e o resto nós vamos dar. Eu vou pegar um outro igualzinho, vou dividir em 8, vou pegar 3, tá? Vamos ver aí como é que fica, quem é que vai pegar a parte maior. Como é que, olha, foi muito gostoso, gerou muita discussão. Então, são oportunidades das pessoas discutirem e desmistificarem erros que estão assim congelados, né, na, na mente da pessoa. Eu já ia dando aqui o clique para o Enter. Próximo, por favor. Ainda nesse das tarefas que dão oportunidade de investigação para os alunos, qual é o papel do professor nesse caso? O professor resolve ou ele instiga, ouve as respostas, provoca, assim, intervém de modo construtivo, né? Quer dizer, você fica cutucando. É o papel da mediação aí de Vygotsky, né? Qual é o teu papel, o papel do professor nessa uh, na sala de aula, interagindo com as crianças? O trabalho cognitivo é do professor também, mas é aquele trabalho mesmo fica com as crianças. A gente tem que passar essa missão para elas. Acolher as diferentes formas de chegar a um resultado. Não é porque uma pessoa fez errado que a gente vai simplesmente, não, está errado, vê. Não é assim, né? A gente precisa ajudar a pessoa a sair daquele buraco que ela está, que ela não está conseguindo encontrar uma solução. Ou conversando com os colegas, ou expondo, ou deixar um colega falar, e se for, e se, é muito legal esse, e se, é muito bom. Acolher as diferentes formas de chegar ao resultado, compartilhar essas diferentes resoluções e gerar discussões para que, em algum momento, gere input. Quer dizer, em algum momento, aquele estalo aparece, porque discute daqui, discute dali, levanta hipóteses, e uns vão conversando com outros, vão mostrando por que não é, não é de uma forma e é de outra. Próximo. Vamos para a terceira agora, tarefa sugerida. As tarefas, elas devem ser apresentadas antes do professor expor o método de resolução. Por exemplo, esse probleminha, que eu acho que vai muito bem com esse exemplo. A professora distribuiu algumas folhas de cartolina e disse: repartam cada folha de cartolina entre 2 alunos. Explique a forma como cada dupla fez a divisão. Então, aqui na primeira solução, está a solução do Marcelo e do Rogério. Tá? Dividiu bem ao meio. A Thaís e a Vera também ao meio, mas na diagonal. A
O Alexandre e a Silvia, está muito distante aqui também, quase não estou enxergando. O Alexandre e o Silvio dobraram na longitudinal. E a Andréia e o Leonardo eles dobraram assim. Aí fica a pergunta, né? Gente, e aí, como é que é? Tá certo isso? Não tá? Como é que vocês acham? Aí aqui já gera discussão, por que que Andréia e Leonardo pegaram de dividir assim, que não dividir igualmente, é a mesma coisa que quando você vai dividir um sanduíche, enfim. E aí você gera discussão e trabalha um monte de coisa, muitos conceitos legais dá para trabalhar com uma proposta dessas, tá? Vamos para o próximo? É muito bom trabalhar problemas assim. Esse lance da tarefa ser apresentada antes do professor expor o método de resolução, a atividade matemática, o problema, ele é o centro de uma aula. Então, é o ponto de partida de uma atividade matemática. Então, isso permite que você escute a criança e deixe a criança tentar resolver. Ela pode tentar fazer um desenho para resolver o problema. Ela, de repente, desenvolve processos pessoais de resolução que você nem tinha pensado. E tá certo. Ela encontra caminhos diferentes, porque a matemática é viva e ela é criada, ela é desenvolvida pelas pessoas. Então, por que que tem que ser só do jeito que a gente pensou? Então, não é porque eu não pensei daquele jeito que o jeito que a criança pensou está errado. Ela não tem que fazer do jeito que ela tem que fazer como ela entende, e você vai ajudar nisso, o professor ajuda nisso. Utiliza diferentes recursos. Por isso que as diferentes representações são boas, porque os recursos também são formas diferentes de você representar um objeto matemático. E isso também permite que as crianças discutam, então deixe as crianças discutirem, deixe que as crianças falem matemática, que elas façam matemática em sala de aula. Eu escutei essa frase, eu li, não lembro, essa frase, eu achei muito legal. Não ajudar os estudantes pode ser a melhor forma de ajudar os estudantes, de ajudar as crianças. Por quê? Porque se você decompõe, se você explica, se você dá tudo para as crianças, você mata a demanda cognitiva dela. Você congela a demanda cognitiva, ela para de pensar e recebe tudo mastigadinho. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer desenvolver pessoas que pensem, que reflitam sobre o que estão fazendo. Tá? Para a próxima. Esse item 4 o Buller fala sobre como as questões visuais ajudam nas tarefas. Nem sempre, tá? Estamos acabando de fazer um problema, de analisar um problema que tinha um recurso visual, mas como as crianças não sabiam ler o problema, não sabiam fazer interpretação, elas nem conseguiram entender, nem completar o desenho. Então, os componentes visuais são muito importantes, mas não se resolvem sozinhos. Por exemplo, bom, deixa eu analisar primeiro da esquerda. Aqui tem um esquema coloridinho das réguas de Cuisinert que eu comentei com vocês. Então, aqui você percebe a branquinha, que normalmente é da cor da madeira, vale 1. Depois, se você vê a vermelhinha, vale 2. A verde clara, vale 3. A lilás corresponde a 4 daqueles de 1, vale 4. A amarelinha vale 5. A verde escura, 6. A preta, 7. A marrom, 8. A azul, 9. E a laranja, 10. Bom, então, com essa disposição aqui, você consegue fazer, por exemplo, com as crianças. Quais são as diferentes formas que eu consigo obter o número 10?
Ah, aí a criança vai perceber que 9 mais um dá 10, 8 mais 2 dá 10, 7 mais 3 dá 10, 6 mais 4 dá 10. Mas ela também já vai perceber a propriedade comutativa, que se 6 mais 4 dá 10, mais 4 mais 6 também dão 10. E é legal que vocês peçam para elas fazerem as representações utilizando os números, né? Então, os algarismos aqui, 4 mais 6 igual a 10. 6 mais 4 igual a 10. Isso é outro registro de representação e ela já vai fazer uma conexão mental, que aquela madeirinha lá que ela juntou, que dava 10, pode ser representada com números. Olha só a ligação das coisas, né? Outra coisa que você. Então, ela vai perceber aqui a propriedade comutativa. 4 mais 6, 10. 3 mais 7 é a mesma coisa que 7 mais 3. 2 mais 8 igual a 8 mais 2. 1 mais 9 igual a 9 mais 1. Beleza. Essas regras de Cusiné, você consegue trabalhar multiplicação, você consegue trabalhar fração. Pode conseguir fazer aqui, já dá para mostrar subtração. Ah, tá, eu tenho 10. Se eu coloco a 9, fica faltando quanto para completar os 10? Eu tenho aqui o 10, a barra 10. Vamos colocar a barrinha preta, que é 7. Quanto falta para eu completar o 10? Ah, o 3. Ah, então se eu tirar 10, tiro 3, sobra 7. Ah, se eu tenho 10, tiro 7, sobra 3. Façam já as conexões e façam os registros. Fazer o registro ajuda muito eles fazerem essas ligações mentais e se familiarizar com a linguagem matemática. Agora, olhem esse probleminha da direita. Claudete tinha 6 balas. Ela deu 1/3 das balas à sua irmã Neuza. Quantas balas Neuza ganhou? É preciso descobrir quanto que é 1/3 de 6. 1/3 de 6 é igual a... Tem interrogação. O desenho ajuda, por quê? Já tem 6 balinhas ali representadas e 2 na mão da irmã. Mas se eu tampar o texto, tampem o texto com a mão. Olhem só para a figura. A figura não me diz muito o que está rolando nessa figura. Nessa figura consta 2 meninas conversando, rindo, 6 balinhas, 2 na mão dela, não sei se ela está mostrando as balinhas para a irmã, ninguém, só pelo desenho não diz que ela está dando as balas para a irmã, né? Então, o visual sozinho não resolve. Precisa do texto. Então, por isso que eu disse, nem sempre o visual resolve o problema, mas ajuda a ficar mais lúdico, mais agradável, né? Enfim. Eu fico falando, olhando para mim, mas eu tenho que olhar para a câmera. Desculpa, tá, gente? Mas é que a gente precisa se acostumar com essa tecnologia, assim, porque a gente fala com os alunos, troca, vê os olhares, né? Aí eles dão um sorrisinho, enfim. E assim é muito estranho, porque a gente não vê a reação de vocês, né? Mas sim. ah, Em relação ao material cozinheiro, lá naquele site que eu falei no meu canal, tem tem uma ficha, né, uma playlist que tem várias atividades com cozinheiro. Tem várias atividades que eu fiz. Se vocês forem lá, vocês vão achar. Ainda estava começando para fazer o vídeo, né? Tem vários erros que vocês vão ver, né? Eu ainda não sou uma youtuber, mas um dia eu vou ser. Mas por enquanto eu estou aprendendo. Bom, vamos lá. Para a quinta tarefa do Bullying. As tarefas são desafiadoras e, ao mesmo tempo, acessíveis. Tem piso mais baixo e teto mais alto. Eu acho muito legal essa colocação, porque a gente, às vezes, dá os problemas para as crianças que são tão bobos, tão bobinhos, que eles não se sentem desafiados a fazer o problema. Ou então a gente dá um problema tão difícil, tão complicado, que eles também não se sentem desafiados, se acham que está fora do alcance deles. Então, o professor precisa selecionar muito bem que tipo de atividade vai trabalhar com as crianças. Então, por exemplo, esse
tarefas desafiadoras. Nem sempre a gente precisa trabalhar com probleminhas contextualizados, porque a matemática ela tem uma vida própria que é prazerosa. Então, por exemplo, aqui não tem contexto de historinha nenhuma, mas tem três igualdades, né? Que a gente estranha. Ué, como é que pode? Tudo igualzinho, uma dá 20, outra dá 16 e outra dá 14? Como é que pode? O que está faltando aí? Aí você passa essa atividade na sala de aula, né? E eles vão tentar colocar os parentes aí para descobrir como é que faz, tal. Se eu fizer 3 vezes, se eu fizer do jeito que tem que fazer, eu vou fazer 3 vezes 15. 3 vezes 5, 15. 2 mais 15, 17. Menos 1, 16. Bom, então, a segunda linha eu já sei que não tem que fazer nada, porque a ordem das operações já resolve o problema. Mas e as outras? Como é que eu vou fazer? Aí a pessoa vai fazendo, vai tentando, tal, até quando ela consegue, ela fica feliz, porque conseguiu. Então, todo mundo gosta de desafio, todo mundo gosta de resolver um desafio. É prazeroso. Então, a matemática não tem que ser chata, também é só matemática, não tem contexto aí, mas é gostoso. A pessoa se sente desafiada e quando ela resolve, ela fica feliz. Aí sempre tem umas crianças que acabam antes das outras. Então, você já acabou? Que bom! Você consegue montar outra semelhante a essa, mas com outro resultado, por exemplo? Eu fiz essa proposta e uma aluna fez e com resultado 28. Se a pessoa não conseguir, você pode até falar: uma coleguinha de vocês da outra turma, ela fez e deu 28. Como ficaria a montagem? Pensa aí, como é que ficaria para dar 28? Bom, e aí você vai construindo essas artimanhas metodológicas que a gente usa em sala de aula e que os alunos adoram, né? Bom, aí vamos avançar um pouquinho mais. Uma outra atividade desafiadora. Gente, ali eu estou vendo que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Mas será que 2 menos 3 também é igual a 3 menos 2? Não, por quê? 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, tá certo? Tá, a propriedade comutativa está valendo. Mas a propriedade comutativa vale para divisão, aqui dos números naturais? 2 dividido por 3 é igual a 3 dividido por 2? Bom, e aí gera... Então, com esses desafios, a gente consegue trabalhar muita coisa com os alunos. E essas coisas ficam memorizadas. É melhor do que falar, a propriedade comutativa vale na multiplicação. A propriedade comutativa não vale na divisão. E assim por diante, tá? Bom, esse daqui também pertence às atividades desafiadoras, que tem nível mais alto e mais baixo, como eu estava comentando. Eu gosto muito de trabalhar com o quadro multiplicativo, assim como eu gosto de trabalhar com o quadro aditivo. As crianças vão aprendendo sem perceber, eles estão montando e eles criam uma identidade, uma cumplicidade com esses quadros. Então, o que eu faço? Eu dou o quadro sem o miolinho. E aí, eles vão fazendo operações, vão fazendo probleminhas, e colocam... Por que entrou aqui? Tá. Bom, então eles vão fazendo os probleminhas e eu falo assim, bom, então as operações que vocês conseguirem os resultados vão completando o quadro multiplicativo. Então, por exemplo, nesse quadro multiplicativo já tem 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 3 vezes 2, e assim por diante. Tem algumas, tá? Aí, eles vão fazendo e vão completando. No quadro da direita, é porque está sem movimento, mas no quadro da direita já está o quadro todo completado, todo completo, né? Então, eu tenho ali de 1 a 10, de 1 a 10, e aí eu começo a discutir com eles. O que vocês veem de interessante nesse quadro? Gente, é só matemática, não tem... Os probleminhas foram montados para
escrever para completar o quadro. Mas o quadro pronto é só matemática. Então, vamos estudar, vamos analisar, vamos ver as regularidades desse quadro multiplicativo. Olha que interessante. Por que, que aquela linha do meio ela está acinzentada ali na diagonal? O que, que vocês estão observando nela? Ah, os quadrados perfeitos. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16 e assim por diante. Aí, nesse bem do meio, esse maior, esse aqui, do primeiro quadradinho no meio, eu queria mostrar aqui a coluna do 2, não faz mal, deixa assim, tá bom. A coluna do 2 é igualzinha à linha do 2. Então, se você olhar a coluna do 2, é 2, 4, 6, 8, 10, tal, tal, tal. Se você olhar a linha do 2, é 2, 4, 6, tal, tal, tal. Será que as outras acontecem a mesma coisa? Tá. O que, que vocês estão observando em relação ao lado, a um lado a um triângulo que pensa nesse quadrado com a diagonal, que são os quadrados perfeitos, e pensa no triângulo que forma para cima e o triângulo que forma para a esquerda, um para a direita ou para a esquerda, né? Um para a direita superior e esquerda inferior. O que, que vocês começam a perceber? Olha só, tá vendo? O 24 está aqui, mas o 24 está lá também. O 12 está aqui, o 12 está lá. Tá vendo que tem tipo uma simetria, né? Então, a gente vai trabalhando com isso e as crianças vão perceber que se ela decorar, se ela memorizar, através de atividades diferenciadas, a tabuada, um lado da tabuada, o outro ela não precisa, porque vale a propriedade comutativa. Então, se ela sabe que 4 vezes 3 dá 12, ela vai saber que 3 vezes 4 dá 12 também. E ela observa aí que o 12 está aí. Aí você também pode fazer uma outra atividade. Marquem todos os 12 que vocês encontrarem no quadro. O que, que vocês vão perceber? Ai, que interessante, 3 vezes 4 dá 12, 4 vezes 3 dá 12, 2 vezes 6 dá 12, 6 vezes 2 dá 12, tá. E aí a criança vai. Outra coisa que você pode ver aqui nesse quadro multiplicativo aqui. Pensa na coluna do 2. Multiplica a coluna do 2 todinha por 2. O que, que acontece? Vocês têm ali a coluna do 4, tá vendo? Se você pegar a coluna do 2 e multiplicar por 2, você vai ter a coluna do 4. Se você pegar a coluna do 4 e multiplicar por 2, você vai ter a coluna do 8 inteirinha. Então, são recursos que você vai. Isso facilita o cálculo mental da criança e ela vai levar isso para a vida. Então, ela aprendeu uma coisa na escola que vai facilitar a vida dela. Olha o letramento matemático aí, certo? Vamos. A última tarefa daquelas que eu citei no início, né, do Buda. As tarefas desafiam o aluno a argumentar com razões cada vez mais completas para convencer os colegas a ter uma postura cética, investigativa, questionadora. Quando meus alunos, aí eu citei essas frases que eu também achei, que eu achei bem, bem legal, né? Quando os meus alunos me pedem ajuda, eu tenho todo o cuidado para não fazer o raciocínio matemático para eles. É uma coisa que a gente precisa se controlar, porque é assim que faz. Aí vai lá e faz pela criança. E a criança, pronto, matei o raciocínio da criança ali. Ela vai, a professora quer que faça assim, ou o professor quer que faça assim. Então, a gente tem que fazer aquela mediação, instigar, né? Procurar ver se a gente faz aquele raciocínio andar e se a criança tem um estalo, tem um insight. Os alunos devem participar de correções coletivas em que se discutem os resultados. Também acho isso muito legal, fiz muito com meus alunos. Aí eu colocava eles no quadro para elas colocarem as resoluções, né? Isso já na pedagogia, né? Porque eu, quando comecei a dar aula, assim, mocinha, né? Fui professora primária, depois fui professora anos do fundamental, matemática.
né? Eu também dei umas aulas péssimas. Nossa, na realidade, a minha vida mudou quando eu fui para o Projeto Fundão e quando eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, na Diretoria de Ensino, que lá eu aprendi a trabalhar interdisciplinarmente. Fui na diretoria de ensino que eu aprendi, que eu reconheci que a matemática não era a disciplina mais importante do mundo, entendeu? Eu aprendi a trabalhar com ciências, com português, com história, com educação física. Nossa, foi um aprendizado incrível. E também foi um aprendizado para mim muito grande quando entrei para o Projeto Fundão, porque ali eu aprendi a investigar, a fazer meu aluno pensar. Então, quando eu estudei no mestrado, enfim, a gente vai aprendendo sempre, a gente não para de aprender, né? E a pessoa que gosta do que faz, ela não cansa de procurar formas de aperfeiçoar o que ela já sabe. Bom, vamos lá. Os alunos devem participar das correções coletivas. Isso eu fazia com meus alunos da pedagogia. Elas iam para o quadro, colocavam as resoluções, a gente discutia as resoluções, e isso dá para fazer com as crianças também, muito, muito. Se vocês estão trabalhando à distância, vocês podem pedir para os alunos mandarem para vocês as resoluções deles, depois você pode postar isso para eles. Olha só, vamos analisar o que vocês acham dessas resoluções que foram apresentadas. Esse aqui está faltando alguma coisa, esqueceu da resposta. Não é bom a gente dar resposta? Para que precisa dar resposta para o problema? Por que não pode deixar de dar resposta? Porque quando você dá resposta, você vai formalizar, você vai fazer a ligação entre a pergunta e a conta que você fez, o resultado que você achou. Então, quando você dá uma resposta por escrita, você está retrabalhando tudo aquilo que você leu no problema, que você pensou, né? E fica sem truncar, tá? Bom, ele errou isso daqui. Será que se ele tivesse verificado, se tivesse aplicado, aplicado a operação inversa, será que ele teria corrigido esse problema? Bom, os alunos devem aprender a falar sobre a matemática e perseverar frente aos desafios. Não deixe as crianças desistirem. A gente não pode desestimular. Todo mundo aprende. Todo mundo. Bora? Estamos acabando já, olha. Já estamos na sexta. Então, Guy Brousseau, ele fala desses 3 pontos básicos para a gente trabalhar e ajudar as crianças a desafiar, as crianças a se prepararem. Né? Como é que a gente trabalha o desafio? Como a gente desafia o aluno? Eles precisam aprender a tomar decisões. Eles precisam formular as ideias. Às vezes, eu sei, mas eu não sei explicar. É porque não está dominando. Quem fala que eu sei fazer, mas eu não sei explicar, tem que saber explicar. E você aprende isso na sala de aula, você aprende no contato na escola, contato com os colegas. Se o aluno fala em sala de aula, se ele tem a possibilidade de se expressar, ele vai aprender a justificar por que ele não sabe ou por que ele sabe. Fazer com que eles coloquem essas decisões em jogo, de modo a aprová-las, tá? Então, ele fez resolveu um probleminha e encontrou uma resposta, mas será que é isso mesmo? Vamos ver se é, vamos ver se dá certo, vamos provar que dá certo. E aí você provoca debates na sala de aula, discute as estratégias, quais as resoluções que são mais adequadas. Tudo bem, as duas estão certas, mas essa daqui está muito longa, né? Será que ele vai usar essa daqui da próxima vez? Ele achou que essa daqui também resolveu, foi muito mais rápida. Então tá, enfim, é questão de isso ser do trabalhar, não que a dele não seja importante. Pronto, vamos ver, tá acabando, falta pouquinho.
Na educação infantil, isso é possível fazer? É sim. Por exemplo, você pega 20 tampinhas e vamos dividir entre as crianças. O importante não é elas terem chegar na resposta correta. O fato das crianças pegarem aquelas 20 tampinhas e distribuindo de um em um, e vamos supor que tinha 9 crianças, deu uma para cada uma, sobraram duas. E aí, quantas recebeu cada uma? Alguma criança ficou sem? Alguém recebeu mais que duas? E aí as crianças vão trabalhando, vão percebendo, vão vendo conexão entre o que ela faz já desde a educação infantil e a vida dela. Ah, então tá, eu vou brincar de figurinha, vou brincar de não sei o quê, vou dividir os brinquedos com meu coleguinha, é um para você, um para mim, para você, um para mim. É a sua vez, agora é a minha vez, é a sua vez, agora é a minha vez. É, essas coisas. Ah, vamos, que eu tô louca para saber se vai ter perguntas. Tô querendo acabar. Ah, esse é legal. Ó, vocês podem pensar assim, mas professora, que problema eu proponho para o meu aluno? Olha só, veja só que interessante. Isso eu vou tratar no curso, tá? Mateus tinha 3 carrinhos. E no seu aniversário, ele ganhou 2 do seu tio. Quantos ele tem agora? Então, é que eu peguei a parte de educação infantil, né? Comecinho do primeiro ano e tal. Então, as crianças, olha como está esse problema. Mateus tinha 3 carrinhos e ganhou 2 do seu tio. Ganhou, já fala, é adição. Ganhei 2 do seu tio. Quantos eles têm agora? E se eu quero fazer com que as crianças pensem assim, só com 3 mais 2 mesmo, não quero que seja uma coisa complexa. Como é que eu faria um problema onde eu não sei a incógnita fica inicial? Eu não sei o valor de quantos carrinhos o Matheus tinha. Eu sei que ele ganhou 2 e que ele ficou com 5. Então, o problema podia ser diferente, podia ser. Matheus, ele tinha alguns carrinhos, tá? E no seu aniversário, ele ganhou 2. E no final, ele ficou com 5. Quantos que ele tinha? Percebe que a incógnita mudou de lugar e o pensamento é diferente? Apesar de ser o mesmo contexto, o problema é outro. Ou então, assim, Mateus tinha 3 carrinhos e no dia do aniversário dele, ele ganhou mais alguns do tio e ficou com 5. Quantos que ele ganhou do tio? Pronto. Mudamos a incógnita do lugar. Então, a gente pega o mesmo problema e trabalha nesse problema. Nos livros didáticos aparecem muitos problemas desse tipo, assim, sempre com a incógnita no final. Aproveite, se você gostou do problema, se você achou que é um problema legal, que é um problema que está na realidade das crianças, as crianças tiram a camisa, muda o problema. Quer fazer com que eles tenham mais criatividade? Pensa para eles fazerem um problema. Mateus tinha 3 carrinhos, do seu aniversário ganhou 2. Faz uma pergunta para esse problema, por exemplo. Só lógico que aí a gente pode trabalhar com as crianças dos anos posteriores, né? E aí você pode trabalhar também com outro tipo de números, ou números racionais, números decimais, enfim, tá? Números fracionais, números decimais, os dois são racionais. Enfim, vamos lá? Para ajudar aluno, ainda no princípio da escolarização, e desenvolver o letramento matemático, eu acho que é importante que a gente pense nessas 4 partes. Você está conhecendo a BNCC? Está se familiarizando com a BNCC? Você pega a BNCC, você olha lá um objetivo, você sabe o que fazer com aquele objetivo, com aquela habilidade que está lá, eu tenho que desenvolver a habilidade de fazer isso, 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 isso. Nossa, como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou procurar? Você sabe selecionar a atividade para atender aquela habilidade? Você sabe selecionar um probleminha ou uma atividade? E a mediação? Como é que você vai estabelecer a mediação para não dar as respostas prontas? Gente, é formação permanente, a gente não para de estudar nunca. Escolheu ser professor, vai ter que estudar a vida inteira.
Aliás, quase todas as profissões são assim, a gente precisa estudar sempre, 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 porque sempre tem muitas novidades. Quem pensava que ia surgir a BNCC agora, né? E agora nós estamos com a BNCC. É um currículo novo, com várias propostas, e a gente precisa fazer o nosso papel de atualização. Certo? Vamos lá? Tem mais 3 slides, eu acho, 2, que eu vou passar muito rapidamente, porque eu estou achando que está ficando muito longo e vocês já devem estar cansados. Então, tempo ok, professora, tá bom. Mas então, o que tá mais é rápido, olha só. No PISA de 2012, o foco foi matemática. O PISA é aquele programa de avaliação dos alunos de 15 anos, né? As crianças com 15 anos, estudantes com 15 anos. E teve um relatório feito pela OECD aproveitando os resultados do PISA, e eu vi esse relatório, recebi de uma amiga e analisei vários gráficos e tal. Eu não trouxe para não ficar muito pesado, mas foram 2 conclusões ali que eu achei muito importantes, que eu queria comentar com vocês e que eu vou comentar também no curso. As crianças que recebem orientação direcionada pelo professor, ou seja, dão as dicas de como resolver, o professor dá as dicas de como resolver, ela acerta tudo no começo, quando os problemas são fáceis. Mas quando os problemas vão ficando mais difíceis, ela erra muito. Por outro lado, as crianças que já aprendem na escola a desenvolver suas próprias estratégias de resolução, planejam a resolução, estabelece estratégias, então eu vou fazer assim, aí eu vou precisar fazer essa operação, depois eu vou verificar para ver se está certo, tal. Elas acertam os problemas mais difíceis. Elas têm mais dificuldade com os problemas fáceis, porque elas estão aprendendo a resolver aquilo sozinhas, então não foi o que o professor disse, pode fazer assim que vai dar certo. Não, elas estão estabelecendo as estratégias de resolução. Então, elas estão recriando a matemática, estão recriando a forma de estudar e de entender a matemática. E aí elas conseguem ter mais sucesso nos problemas mais difíceis. Então, a proposta não é só dar esses problemas, da mistura. Tá com o livro didático já na mão? Você gostou de um probleminha tal? Dá um probleminha do livro didático. Legal. Faça os exercícios da página tal, tal, fixação, tudo bem. Mas aproveita e explora esses problemas, torna esses problemas um pouco mais desafiadores, para as crianças poderem crescer intelectualmente, né? Se a gente tivesse aprendido assim, né? Teria sido diferente, mas no meu tempo, por exemplo, não era assim. Nossa, esse no meu tempo me fez ficar bem velhinha. A próxima. A próxima. Próximo slide. Aqui eu deixo para vocês o meu endereço do Edmat, né? E deixo o endereço do canal do YouTube, que é o canal. Se você escrever Ana Abraão Edmate no YouTube, você vai chegar no canal. Nem precisa memorizar nada, nem precisa guardar nada disso. Memorizar, lógico, você não vai memorizar, não precisa copiar o link. Botou Ana Abraão Edmate, você vai achar, aí você entra no canal, tá bom?